Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Nesse momento, então, cada um à sua maneira, elevando os pensamentos ao alto, buscando a companhia amorável dos bons espíritos que organizam esse trabalho, onde cada um de nós possa colher as bênçãos, as energias curadoras, fortalecedoras, de acordo com as nossas necessidades. Portanto, te pedimos, Jesus, abençoe esse ambiente e abençoe esse momento para todos nós. Que possamos usufruir com tudo aquilo de bom que o Senhor nos concede. Que possamos buscar a conexão onde a tua presença se faça firme em nossos corações. Abençoa esta casa, Jesus, a fim de que ela possa continuar o seu mandato, produzindo frutos em seu nome. Abençoa os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que te procuram através dela. Abençoa aqueles também que fazem as suas doações para que, através da casa espírita, os alimentos sejam levados aos nossos irmãos mais necessitados. Abençoa todas aquelas criaturas em desespero, em situação aflitiva, que nos procuram no dia a dia. Que a sua paz, mestre amigo, seja conosco, fortalecendo-nos hoje e sempre. Que assim seja. Vai dar barriga d'água. Muito obrigado pela gentileza. Hoje, por questões técnicas, nós trocamos com o Gabriel a palestra, então vocês desculpem ter vindo para assistir uma coisa e assistir outra. Mas daqui a uns dias, como nós somos eternos estudantes, sem direito à formatura, vamos tocando em frente. Hoje nós vamos estudar um daqueles princípios básicos da doutrina espírita, que é a teoria da evolução, que é uma das bases do espiritismo. A doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. Ontem, por acaso, eu ainda ouvi um sacerdote durante a sua pregação, estava na casa do meu sogro, ele assistindo uma missa, e o sacerdote, num dado momento, citou que nós, os espíritas, acreditamos na reencarnação, mas que a religião católica não crê dessa forma. Mas aí eu não consegui pegar o gancho, parece que ele fala de uma assunção, eu não me lembro. Mas o certo é que acreditamos que mais dia, menos dia, por força de lei, todas as religiões que originaram do cristianismo, elas terão que aderir a essa teoria, a essa ideia. Mas hoje, mais amanhã, mais 100 anos, não tem como fugir, porque é numa visão evolucionista que nós podemos conceber a ideia de um ser paternal, amoroso, extremamente justo e coerente. Então o Espiritismo, no livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, nós vamos começar estudando a lei do progresso, que nada mais é do que a própria evolução. Então, na pergunta de número 765, os Espíritos alertam-nos que o estado natural representa a infância da humanidade. E o Espiritismo diz que fomos criados de que forma, gente? De que forma nós fomos criados? Simples e ignorantes, né? Que, na verdade, representa esse estado natural. Vamos dizer assim, quando nós saímos da forma, nós estávamos totalmente destituídos de vícios, de sabedoria, de inteligência, mas passíveis de adquirir tudo isso ao longo da nossa caminhada. Então, tempos atrás eu falava uma fita cassete virgem, depois uma fita de DVD virgem, agora acho que é um pendrive, já tem coisa mais moderna, né? Vocês vão me ajudando aí.
Então, talvez a gente fosse um pendrive, se não tiver coisa mais moderna, provavelmente tem, eu que já estou desatualizado. A, então, mas vamos dizer que nós somos só um pendrive, a nuvem ainda está muito acima. Então, nós somos aquele ser criados à imagem e semelhança do Pai, segundo informações, com todas as potencialidades para o desenvolvimento, para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual e da nossa capacidade moral. Mas partimos de uma total simplicidade e ignorância. Ignorância no sentido de não saber, ignorância no sentido mesmo de ignorar. Mas quando eu falo isso, nós estamos falando a partir do reino hominal. Nós ainda não estamos, nem estamos descendo aos reinos inferiores da criação, que também estão igualmente evoluindo. No planeta Terra, a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. É bem verdade que esses números não cabem bem na nossa cabeça. Não conseguimos entender. Convivemos com a ideia, a doutrina de Jesus há 2000 anos e parece muito. A Terra tem, segundo informações de Emmanuel, 4 bilhões e meio de anos. E, segundo os espíritos, os estudiosos, a vida na Terra teria se iniciado há 2 bilhões de anos atrás. 2 bilhões de anos atrás. E os primeiros organismos, o primeiro organismo que surgiu na Terra foi um organismo absolutamente simples, né? Um organismo unicelular, uma ameba, um organismo singelo, que foi o primeiro, mas que esse processo da vida, ele evoluiu ao longo dos séculos, dos milênios, e conta-se que os homens apareceram na Terra ainda numa forma muito rudimentar, por volta de quanto, gente? Quando foi mais ou menos que os homens, aí a ciência hoje já descobre traços de homens bastante primitivos, desde quando? Dá para dar um chute, não? 40 milhões a 40 mil anos atrás, né? Eu sabia, Geraldo, que esse número poderia ser facilmente confundido, né? Não, 250 mil anos atrás. Mas 40 mil anos, Geraldo, é a nossa idade, nós. Nós temos aproximadamente 40 mil anos encarnados como homens, provavelmente no planeta Terra. Então nós temos uma data de aniversário aí bastante antiga. Parece que nós caminhamos pouco, vocês acham? Parece, né? Mas o curso do processo é esse mesmo. Então, nos diz os Espíritos, no livro dos Espíritos, que a marcha da humanidade tem um curso contínuo, porém quase imperceptível, e que a infância da humanidade é o estado natural, que o homem é um ser perfectível, trazendo em si o germe do seu melhoramento, sairá da infância e progredirá sempre. Muitas vezes, se nós analisarmos a humanidade num aspecto superficial, muito superficial por sinal, nós poderíamos pensar que a humanidade retroage em determinados momentos. Perguntado aos espíritos certa feita, por que o homem às vezes tem atitudes que o coloca abaixo dos próprios animais, que o coloca abaixo dos brutos em determinadas formas de agir. E os espíritos respondem que, devido à posse do livre-arbítrio, muitas vezes nós, no direito de escolher, esse direito existe, embora ele tenha uma limitação, nós já estudamos, ou vamos estudar daqui uns dias, com mais profundidade, muitas vezes nós transitamos em situações, em atitudes que nos colocam
naquele momento, naquela circunstância, abaixo dos próprios brutos. Mas se nós avaliarmos a humanidade como um todo, é inegável que a humanidade progride. No aspecto intelectual, inegavelmente. O que se sabe hoje é uma coisa assustadora. Mas no aspecto moral, a humanidade também progride. Haja visto que há pouco mais de 100 anos atrás, 1888, é que a abolição da escravatura foi efetivada no Brasil. Hoje é inadmissível pensar em escravidão. Isso não representa um progresso da humanidade? Hoje, quando alguém está colocado numa condição de trabalho escravo, toda a coletividade, toda a sociedade... Nilson, você pode sentar na frente ali? Está ali de fora. Toda a humanidade, toda a coletividade se volta. Quando os animais são maltratados, hoje, existem sociedade protetora dos animais. Então, é inegável o progresso da humanidade. Embora, em dados momentos, faça parecer que a humanidade retroage, o que absolutamente não é verdade. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Eu não gosto de fazer reunião onde só eu falo, não. Se vocês puderem me ajudar, acredito que fica melhor. Só acrescentar que hoje essa questão de respeito ao ser humano e respeito ao animal é tão forte que a empresa, frente aos seus clientes, ela pode ser classificada como positiva nesses aspectos, com o animal, com o ser humano, ou negativa. Ela pode se queimar a partir disso, ou ela pode usar isso como marketing, porque as pessoas acreditam nessa importância de se valorizar tanto o ser humano como o animal. Isso não representa, isso não retrata um progresso na humanidade, um progresso na forma social de viver? Então vamos continuar. O espírito deve progredir sem cessar e não poderá voltar ao estado de infância. O que significa? Muitas vezes, ao longo de uma existência, muitas vezes a gente pode dar uma derrapada, pode ter uma queda moral num determinado momento da existência. Surgiu uma circunstância, surgiu um desafio e às vezes a gente escorrega, que é muito natural. Mas o Espiritismo não considera que a gente esteja retroagindo. Apenas nós estávamos em vias de selar uma conquista que nós não efetivamos. Então, Vinícius, no livro O Mestre na Educação, nos diz que na tentativa de crescimento espiritual, de soerguimento moral, encontramos forças opostas de grande poderio sobre nós. Por termos aspirações positivas, não definitivamente conquistadas. Então, às vezes, a gente está indo bem na existência e, num momento qualquer, a gente dá uma derrapada. Por quê? Não havia, então, efetivado uma conquista. A gente está em vias de conquistar. Certa feita, tivemos uma palestra aqui muito instrutiva, que me marcou muito o conhecimento com essa pessoa, que foi o nosso irmão de Belo Horizonte, Paulo Pina. E ele nos disse, naquela feita, duas coisas ele falou. Ele interpretou a parábola da multiplicação dos pães de uma forma que eu nunca esqueci, e ele nos falou que a doutrina espírita, ao apresentar todo o seu arcabouço teórico, doutrinário, de fácil compreensão, onde nós seguramente nos convencemos de que ela é muito efetiva, que é o caminho límpido, é o caminho mais reto, mais límpido para se chegar ao Pai, para nós, no nosso caso, devido às nossas necessidades, e que a doutrina, então, facilmente nos convence que o caminho melhor é aqui. Ela nos convence. Então, nós estamos convencidos de que, para nós, o Espiritismo é o melhor caminho.
Porém, o segundo passo é a conversão. A garganta hoje não está boa, não. O segundo passo é a conversão efetiva a essa ideia nova. E esse é um processo que ninguém pode fazer por nós. Esse é um processo que é cada um fazendo por si. Porque ele é totalmente no foro íntimo da criatura. Então a teoria é bela, a teoria é magnífica, a teoria nos constrange a uma compreensão fácil. Agora, trazer essa teoria, essa doutrina para dentro de nós, para que ela saia de nós em forma de atitude, é um trabalho processual, é um trabalho individual, é um trabalho que dura existências, talvez por todo sempre, talvez daqui para frente, por todo sempre, né? Como Paulo, quando converte-se ao cristianismo, né? Ele elabora um projeto de renovação, de tal forma que após 2000 dias de preparação, após 6 anos de preparação, só aí então ele estava convertido efetivamente. E aí nada mais pôde detê-lo, porque já havia, além da informação, já havia ocorrido então uma transformação. Então, o processo se dá de forma contínua. Podemos solapar, podemos derrapar em situações, mas o projeto de Deus é para frente e para o alto. Porém, é sabido que o progresso intelectual vem sempre primeiro do que o progresso moral. E que nem sempre o progresso moral o segue muito de perto. E isso é muito sério. Por quê, gente? Por quê? Por que uma inteligência brilhante, sem o freio da moral, ela pode ser perigosa? Me ajuda aí. Quem criou a bomba atômica era munido de uma inteligência brilhante? Hein? Mas será que se ele tivesse a consciência moral do dano que aquele artefato poderia fazer, ele teria criado? Então, é muito perigoso quando a inteligência se distancia da moral, porque aí ela fica perniciosa, ela pode ser perversa, ela pode ser interesseira e ela pode fazer coisas horríveis porque não tem o freio da moral. Mas significa no Espiritismo que nós precisamos nos inteirar da doutrina, estudar o Espiritismo. E por que o conhecimento intelectual vem à frente do conhecimento moral, da conquista de ordem moral? Justamente porque conhecendo, você poderá fazer escolhas com melhor consciência. Então, o livre-arbítrio, quando ele está munido de conhecimento, você escolhe e pode medir as consequências, pode pesar e medir as consequências das suas atitudes. Então, a moral precisa, é bom que ela ande mais ou menos nivelada com a inteligência, porque quando a inteligência toma muita frente em relação à moral, os nossos riscos de queda são bem maiores. Alguma colocação, gente? Alguma pergunta? Esse homem que construiu a bomba atômica, eu vi uma reportagem com ele antes de ele desencarnar, perguntaram para ele se ele tivesse oportunidade, se ele faria de novo. Ele disse que sim, não tinha remorso nenhum, ele construiria outro. Exatamente, porque a sua moral ainda não estava, abalizada nesse nível. A energia atômica é um mal? Absolutamente não. É um bem para a humanidade. Ela é um mal quando ela é utilizada para destruir, para matar, mas quando ela tem inúmeras outras vantagens que Deus nos ofereceu. O avião que foi construído
que foi inventado pelo grande idealista Santos Dumont, nunca, no entendimento do Santos Dumont, seria uma arma de guerra. Absolutamente. Seria uma arma, seria uma ferramenta para diminuir os espaços e integrar a humanidade, integrar as pessoas. Conta-se que quando Santos Dumont viu o avião utilizado na guerra, porque na Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha também foi a participante mais ativa, na Primeira Guerra Mundial o avião já estava sendo utilizado como arma de guerra. E conta-se, a história conta que Santos Dumont suicidou-se. Lamentavelmente saiu da vida pelo suicídio e pagou muito caro por isso, por ver o seu invento, né, aquilo que ele lutou a vida toda, aquele sonho ser utilizado como arma de guerra. Então, quanto mais a gente puder caminhar em conhecimento e em bons sentimentos, melhor para nós. Mais segura será a nossa trajetória. Na questão de número 192, diz assim, não, antes dela, o progresso intelectual vem sempre antes do progresso moral, mas nem sempre eles andam juntos. Na pergunta 192, podemos vencer numa só vida todas as etapas e tornarmos-nos espíritos puros, espíritos perfeitos? É justamente aí que está o X da questão. Por mais que a criatura na Terra aproveitasse cada segundo da sua encarnação, não é cada minuto não, no tocante ao aprendizado, ao exercício no bem, gastasse todo o seu tempo meticulosamente, sem desperdiçar um segundo, será que ao final de uma existência ele teria adquirido a perfeição? O que vocês acham? Teria, gente? Por que não? Porque o nosso conceito de perfeição é por demais diminuto. O nosso conceito é por demais pequeno. Não, pois que o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Conta-nos Haroldo Dutra, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, que certa feita, o Chico pediu a ele que fizesse com ele uma incursão no espaço infinito de Deus aí, no universo. E que eles, tão logo o Chico dormiu, o seu corpo físico dormiu, o Emmanuel foi lá e o apanhou para um passeio. E eles foram, me desculpe a ignorância, eles foram subindo, eu não sei se é subindo não sei se é descendo, se é subindo, e eles foram adentrando, né, a Via Láctea e a exuberância do cosmos. E o negócio foi ficando tão gigantesco, que num dado momento o Chico falou, mano, pelo amor de Deus, me leva de volta, isso não cabe na minha cabeça, me deu vontade de tomar um cafezinho lá na minha cozinha, me leva de volta. Então, assim, o conceito de perfeição nosso é por demais pequeno. Então, como imaginar que numa única existência, ainda que a gente aproveitasse cada segundo dela, que nós atingíssemos a perfeição? Não, isso não é possível. Alguma pergunta, gente? Com isso nós estamos entendendo que dar continuidade a esse ano letivo é uma regra da qual não se pode fugir. Que depois de conquistada todas as letras do primeiro ano de estudo, ainda que você tenha tido 10 em tudo, você não vai ganhar o diploma, você vai passar para o segundo ano. Porque as matérias do segundo ano, você não aprendeu ainda. Você teve nota máxima, mas nas matérias do primeiro ano. Então, nós temos que continuar o projeto. Quando se reconhece o erro e se arrepende, é evolução? O reconhecer o erro, Nilza, é um fator muito importante. Por quê? Porque naquele momento nós estamos abrindo mão de uma doença que machuca a nossa alma, que, vamos dizer assim, enfeita a nossa alma negativamente. Que doença é essa? Orgulho. Então, o Todo-Poderoso não erra. Então, aquele que erra,
e concebe que errou, naquele momento, pelo menos, ele está abrindo mão dessa doença da alma, dessa máscara, dessa persona orgulhosa. Então, é sim um fator extremamente importante. Eu conheci uma pessoa, e às vezes, de vez em quando a gente conhece pessoas que dizem assim, não arrependo de nada que eu faço, né? O que é um tremendo atestado de burrice e de ignorância, né? Quem dera que a gente arrependesse de todas as coisas infelizes que a gente faz, né? Quando a gente começa a arrepender de muita coisa que a gente faz, é bom, é um sinal que a gente está no bom caminho, né? Porque aí nós já estamos conseguindo olhar para nós. Porque enquanto nós não estamos arrependendo, nós estamos olhando só para o outro. Quando nós começamos a arrepender, significa que nós já estamos olhando e aferindo, né, as nossas atitudes. Aí a gente já está num campo mais propício, é o nosso crescimento. Zaqueu, quando viu Jesus, ele falou que ele arrependeu-se, né, do que fez, e no coração dele nasceu o desejo de ressarcir o mal que ele tinha feito. Geralmente isso não acontece conosco. Quando a gente arrependemos, na nossa consciência nossa, é ali, o desejo de reparar. Eu estava vendo uma palestra do MPD só, que quando você erra com o irmão, você tem que reparar não é com ele, é com as leis divinas, você não vai sentir. Ele talvez não está no grau de evolução para você receber, né? Mas é outro, você vai trabalhar na hora disso. Então, para ilustrar isso aí, Geraldo, eu não posso deixar de lembrar do nosso Salvador Gentili, que diz assim, Nilson, quando erramos, ou pagamos o nosso débito diretamente ao credor, com as moedas do trabalho e do amor, ou se ele não nos pede retribuição, pagamos a nós mesmos, nos tribunais da nossa consciência, em cujos cartórios nossos processos estão registrados e arquivados. Então a consciência vai nos fazer pagar. Se nós não precisamos pagar para ele, às vezes a quem nós prejudicamos, pegou o nosso mal e fez dele um bem. E progrediu, mas nós continuamos devedores, não dele, mas da lei, é o que o Geraldo está falando. Na questão de 365 do Livro dos Espíritos, nos diz que a marcha do progresso é ascendente, mas às vezes quase imperceptível, e não se realiza simultaneamente no campo intelectual e no campo moral. Numa encarnação, muitas vezes, a gente desenvolve o intelecto, a ciência. Noutra encarnação, às vezes a gente vem matriculado numa possibilidade de ganhos, de maiores ganhos no terreno da moral, no terreno dos sentimentos, no terreno da capacidade de sentir. Mas que a marcha é quase imperceptível. Salvo em algumas situações em que a criatura atinge o fundo do poço, numa existência, em que ele quebra a cara e vai mesmo o buraco, e depois ele consegue dar uma volta sobre si mesmo, e às vezes você identifica um enorme salto moral naquela existência, mas no geral o nosso progresso é muito lento. É uma subidinha de um avião teco-teco, que vai subindo lentamente. De forma quase imperceptível, mas contínua. E a obra de Deus é assim. Será que Deus tem pressa? Será que Deus tem a pressa que nós temos no reloginho das 24 horas? Se ele gastou 2,5 bilhões para começar a vida na Terra, e gastou mais e depois de 2 bilhões que a vida começou, 1.750.000 anos é que começou a vida no plano físico. Será que Deus tem pressa? Então a lei do progresso se dá de uma forma contínua, mas às vezes pouco perceptível. Tá? Gente, se tiver dúvidas, se tiver algum complemento, fique à vontade. O progresso moral dá a compreensão do bem e do mal, desenvolvendo o livre-arbítrio, consequência da inteligência. Então, o moral dá a noção do bem e do mal. E nós vamos ficando mais exigentes conosco à medida em que evoluímos. O que vocês acham? Vamos. Porque esse é o processo. À medida que o ser
se entroniza de bons sentimentos, de boa moral, de bons conhecimentos do certo e do errado, mais rigoroso ele fica consigo próprio. A gente é mais tolerante, Nilza, quando a gente não arrepende do que faz, quando a gente não olha para nós. À medida em que nós vamos nos instruindo, nós vamos olhando mais para nós, vamos ficando mais exigentes. E aí o nosso livre-arbítrio, ele passa a ter uma conotação diferente. O que Paulo de Tarso disse? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Olha, o que é isso senão o conhecimento do bem e do mal? O conhecimento da sua realidade espiritual. Eu posso chutar o balde? Eu posso meter os pés pelas mãos nessa existência e fazer o que eu bem quiser? Posso, porque Deus me deu essa liberdade de escolha. Convém? Quando Judas arquitetou o plano sinistro de entregar Jesus, embora, na verdade, a história não é bem assim, mas ele cometeu um grave equívoco na sua existência. Ele pôde fazer. Jesus permitiu que ele fizesse, para que depois ele compreendesse quão infeliz foi a sua escolha e quanto tempo ele gastou depois para sanar a dor da sua consciência, né, em encarnações sucessivas de lutas redentoras, para que ele pudesse então sanar aquele desvio infeliz, né? Porque na verdade o que se tem conhecimento não é que Judas entregou o Cristo. Judas não traiu o Cristo da maneira como as pessoas muitas vezes colocam, outras religiões o colocam, né? Por ocasião das festividades de Semana Santa, antigamente criava-se um boneco e malhava o Judas. Vocês já viram isso? Mas aqui está todo mundo de cara nova. Hein? Você já fez? Aqui está todo mundo de cara nova. Às vezes a gente não conhece, mas existia um cerimonial por época da Semana Santa em que se malhava um boneco chamado Judas. Será que era isso que Jesus queria? Jesus não era o amor e o perdão e a tolerância? Né? Mas é a forma que a humanidade enxergava dessa maneira. Então é importante que a gente entenda que nós precisamos de conhecer, nós precisamos de estudar, nós precisamos de avaliar, né, o conhecimento, porque ele vai nos ajudar a tomar decisões menos equivocadas, decisões mais retilíneas. Então, quando Paulo diz que tudo posso, mas nem tudo convém, logo à frente ele afirma, ainda com mais propriedade, tudo posso, mas nem tudo edifica, nem tudo constrói. Tudo posso, mas nem tudo constrói. Então, como espíritas, seria bom que a gente já galgasse um degrau, não deixasse de fazer só o que não convém, não, mas fizesse aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que eleva, que aí sim nós estaríamos aproveitando o tempo. Anteontem eu fiz uma palestra lá em Pains, e lembrando disso, quando se fala em salvação, a doutrina espírita não questiona a salvação. Alguns credos religiosos entendem que salvação é o quê, gente? O que é salvação? Salvação é ir para onde, então? O céu. E a perdição é ir para o inferno, né? Mas nós espíritas não questionamos a questão da salvação. Porque se nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós já estamos salvos. Não tem outro caminho, porque nós temos o germe da perfeição, do aperfeiçoamento, do crescimento. Então, o inferno existe para nós que criamos ele momentaneamente nas nossas encarnações, no nosso processo evolutivo. Mas como disse Jesus, de lá sairás. Quando? Quando pagares o último ceitil. Foi os homens que criou esse inferno que você vai para lá e não sai mais.
Nós criamos inferno, habitamos nele, mas de lá a gente sai, quando nós quitarmos com a nossa consciência os nossos débitos. Então, salvos nós já estamos. Então, qual é o conceito da doutrina espírita a respeito de salvação? É que, quando nós renascemos nessa presente existência, foi elaborado a nosso respeito um projeto, baseado nas nossas necessidades de aprendizagem, nas nossas necessidades de cura da nossa alma, de acerto nosso, da nossa consciência, perante as leis divinas. Então foi feito um projeto. Nós estaremos salvos se no nosso projeto nós tivermos um saldo positivo. Se naquela encarnação nós acertamos mais do que erramos. Se dentro 100% que estava programado, se nós cumprimos 60, 70, 55 pelo menos, aí o saldo é positivo. Então nós salvamos aquele investimento que Deus fez em nós. Mas nada de inferno, nada de perdição. Não, teremos quantas oportunidades necessitarmos. Eu grifei aqui. Deus, vê se você acha o Livro dos Espíritos para mim. Achei interessante. Eu grifei que eu precisava ler, mas eu não trouxe o Livro dos Espíritos, mas está ali. Eu vou ler porque tem a ver com o momento da humanidade. Vocês entenderam. Não? Pergunta, o que lá fala na questão 783? Deixa ela falar, né? Melhor do que eu. Vocês vejam se tem alguma semelhança com o momento que nós vivemos. Agora eu chego lá. Questão. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Vou perguntar de novo. 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Vocês acham que a pandemia é isso? Não. Você acha que a pandemia é alguma coisa que surgiu para nos tirar de alguma zona de conforto? Um abalo físico ou moral para mexer conosco? Continua Kardec. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. É por isso que grandes impérios sempre ruíram. Ao longo da história, se tiver algum professor de história aqui, vai saber nos informar que nós conhecemos diversos impérios que pareciam eternos na Terra. O mais recente deles foi o romano, que parecia que Roma dominava todo o mundo civilizado. E num dado momento, os seus desatinos, os seus desmandos chegaram a tal envergadura que ela foi vencida por quem? Pelos bárbaros. Por um povo totalmente desorganizado do ponto de vista social, do ponto de vista moral. Mas foi necessário para alavancar o progresso, porque Roma estava estagnada nos seus desvarios, nos seus desmandos. Alguma pergunta, gente? Sim, Alarico era o chefe dos visigodos
né, e foi ele o responsável pela invasão de Roma. Só que, é o que conta a história, Roma já estava vencida por si mesma. Ela já estava alquebrada pelos seus desmandos. Então foi simplesmente um domínio, né? Esse Alarico depois seria conhecido no meio espírita com o nome de Jesus Gonçalves. Uma história muito bonita, que vale a pena a gente conhecer. Como Jesus Gonçalves, ele sim, deu um salto de progresso, né, na existência, em que ele foi ranceniano. E a ranceníase trabalhou o seu orgulho, a sua intimidade, e fez com que ele desse um salto gigantesco. Domou uma índole, uma feição, uma liderança que ele possuía, mas sempre derrapada no mal. E a ranceníase fez um direcionamento dessa liderança para o bem. É linda a história, tem vários livros dele, mas o mais fácil de ler e mais agradável chama A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Vale a pena. E para encerrando aqui essa parte do Livro dos Espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso? Ao progresso intelectual não tem obstáculo, ele avança sempre. As pesquisas estão aí, vocês viram que chegou a pandemia e dentro de um ano e pouquinho a vacina já estava aí. Né? Tem interesses econômicos? Tem interesses econômicos também, mas o progresso intelectual ele vai sempre. E qual é o maior entrave ao progresso moral? Nossos dois grandes amigos, o orgulho e o egoísmo, né? Que são os dois maiores entraves ao progresso. Bom, então só para refrescar um pouquinho, nós vamos falar da história do homem. Que na Terra iniciamos a nossa jornada, vamos dizer, há 250 mil anos atrás, mas nós temos mais ou menos só 40 mil anos. Mas há 250 mil anos atrás, quando o princípio espiritual humano já estava prestes a reencarnar, precisava de um corpo, precisava de uma ferramenta para dar sequência ao projeto de Deus. Imagina-se na história que esse corpo adveio do macaco. Que dentre todos os animais da terra, o corpo que mais se adequaria às transformações necessárias a que o homem pudesse habitar, que tivesse mais recursos, que tivesse capacidade de desenvolvimento, seria o corpo do macaco. Não se sabe, a ciência não chegou à conclusão quando foi de verdade que o que aconteceu dentro do processo evolutivo. Tem um elo perdido nessa cadeia, tem um elo perdido. Não se sabe quando foi que o primeiro homem reencarnou naquele corpo e deu a ele uma direção diferente. Significa que, não vou desenhar não, mas o macaco tinha a sua linha ascensional e a sua trajetória, e num dado momento a espiritualidade insere num corpo daquele um espírito já com características humanas. Eu vou discutir isso agora mesmo. Então ali houve uma derivação e começou então a surgir um corpo humano, e o macaco continuou na sua jornada de macaco. Eu li num livro, esse livro chamado Os Exilados da Capela, de Edgar Armand, e lá ele cita uma mensagem de Emmanuel. Essa mensagem eu não sei onde ela está, eu gostaria muito de saber onde ela está, mas ele cita que essa transformação, essa inclusão, vamos dizer assim, essa fertilização in vitro, né? Porque naquele tempo não se falava, mas hoje já se fala, que essa fertilização in vitro, que ela não se deu na Terra, mas que ela se deu no mundo espiritual. E que dali por diante nós seguimos na direção. A estrela de luz, Ismael fala mais ou menos isso no livro. Eles estão num período bem longo de anos. Então, quando perguntar para nós se o homem veio do macaco, do ponto de vista físico, sim. Qual a comprovação disso, hein, gente? Quem pode me ajudar aí com conhecimento científico? Qual a comprovação que nós temos disso? O DNA do macaco é muito próximo. O
DNA do chimpanzé é 99% igual ao do homem. O genoma do chimpanzé e do homem é praticamente igual. Então, faz crer que nós realmente viemos de lá. Do ponto de vista físico, do ponto de vista do corpo. O espírito humano se caracteriza pelo pensamento contínuo. À medida que o ser começa a pensar de forma contínua, vocês conseguem ficar sem pensar? Tem alguns monges, algumas pessoas muito preparadas que conseguem, num projeto de meditação, por algum tempo, talvez ficar sem pensar. Mas o pensamento contínuo é que caracteriza o homem. E essa jornada se iniciou lá atrás, num processo de total simplicidade, de total ignorância. Foi lançada a semente do homem ali e deu a ele o paraíso como meta a ser atingido. E nós estamos aí, matriculados nessa escola. É claro que aquele que reencarnou 40 mil anos atrás, se é que não existe reencarnação, como é que ele está lá no mundo espiritual hoje? Como é que ele está lá no céu? Coitadinho, numa ignorância total. Né? Não tem jeito nem de conversar com ele. O que viveu há 10 mil anos atrás, o que viveu há 1000 anos atrás, tadinho, já está no abandono lá que não tem jeito. Porque de 100 anos atrás as coisas já estão mudando. Tem uma juventude aqui, que se nós contarmos para ele, eu já sou mais antiguinho, como é que era a vida aqui na roça nossa, na nossa cidade, como é que era a vida aqui 100 anos atrás. Tem muita gente aqui que não vai acreditar. Então, será que Deus privaria o seu filho de um processo de crescimento, de adequação, de ajuste aos novos conhecimentos, às novas tecnologias? Será que ele ia ter alguém lá, escondido, esquecido para lá, que não soubesse ler, que não conhecesse o computador, a telefonia, a internet e tudo mais? Tudo isso são conquistas que o homem conseguiu graças ao seu esforço, ao desenvolvimento da sua inteligência. Quando a conduta moral, quando as leis morais acompanharem o desenvolvimento desse progresso, a Terra será um lugar abençoado para viver. Quando nós não precisarmos colocar câmera nas nossas casas, nem ter arma de fogo para nos defender, nem colocar cerca elétrica ou todos os artefatos de defesa que nós temos que ter, a Terra vai ser um mundo abençoado. Quando? Quando a moral se elevar um pouco mais ao nível do intelectual. Quando nós, de posse dos conhecimentos, conforme Paulo, escolher aquilo que convém, escolher aquilo que edifica. Então, essa é a lei do progresso. Allan Kardec, na sua sabedoria, quando Jesus escolhe Allan Kardec para ser o preceptor do Espiritismo, para ser o codificador, conta-nos Emmanuel que ele escolheu um dos mais lúcidos discípulos seus. Cara positivo. Aquele que tinha que se convencer pelo preto no branco. Aquele que não ia se deixar levar por nenhuma circunstância que não fosse a plena verificação da verdade. Então ele fala que tudo que vinha do mundo espiritual, que a mediunidade era incontestável verdadeiramente, mas o que vinha do mundo espiritual só tinha valor de opinião pessoal, que lá não tinha santo só não, lá tinha todo tipo de espírito, porque quem vivia lá era a mesma alma de quem viveu aqui. E quando a gente morre e a gente leva todas as nossas mazelas para lá, nós vamos falar um tanto de besteira que lá, baseado naquilo que nós efetivamente somos. Mas Kardec, na sua sabedoria, disse que em Espiritismo seria dada a primeira palavra, jamais seria dada a última. O que é isso? Doutrina progressista, doutrina evolucionista. E fala mais, que se comprovasse que num momento que a humanidade progredindo mais, identificasse que na doutrina espírita alguns dos seus postulados estivessem em desacordo com as novas conquistas da humanidade, deveria o Espiritismo imediatamente abrir mão daquele princípio e adotar o seguinte, adotar o novo,
porque é uma verdade que a humanidade conquistou. No Livro dos Espíritos não fala que o nosso conceito de perfeito é por demais limitado? Então pode ser que naquela visão do século XIX, o que já mudou no planeta Terra do século XIX até hoje? De 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, até hoje. O que se mudou é uma coisa assustadora. Não se desmentiu ainda nenhum enunciado do Espiritismo. Mas se amanhã tiver uma adequação desse enunciado, segundo uma visão nova, sem problema, porque o Kardec já deixou essa chave onde a doutrina progressista deveria se aliar aos novos conhecimentos da ciência. Então, não podemos negar que o Espiritismo é uma doutrina progressista. Não podemos negar que, para dar sequência nos anos letivos que se sucedem na conquista do conhecimento, nós temos que repetir, nós temos que dar continuidade, nós temos que reencarnar, nós temos que renascer sucessivas vezes, até esgotar no planeta Terra, que é a escola, vamos dizer assim, fundamental. Aí, se a gente tiver conquistado todos os graus da escola fundamental, nós ainda temos direito de nos matricular numa escola de ensino médio e depois numa escola de nível superior e assim sucessivamente. Então, o progresso é para sempre. A doutrina espírita é uma doutrina em constante progresso. Portanto, nós não podemos nos conformar em não querer saber mais, em não estudar mais. Se antes a gente precisava comprar toda a coleção do Chico Xavier, hoje ela está toda na internet aí. Basta a gente querer. E se a gente não quiser estudar, vamos pelo menos nos dar ao trabalho de ouvir aquelas palestras daqueles que estudam por nós, para fazer aquilo que tem que ser feito, para a gente aprender pelo menos ouvindo, na lei do menor esforço. Companheiros, era isso que eu tinha para falar nesse momento. Tem alguma dúvida, alguma coisa que possa ser melhor esclarecida, alguma sugestão? Nós vamos fazer daqui uns dias o novo roteiro de temas e se vocês quiserem sugerir algum tema, nós vamos incluir no nosso roteiro de estudos. Se vocês quiserem, passa para nós, para mim, para o Luiz Machado, para qualquer um, para a Maria Helena, e nós vamos incluir nos próximos estudos. E vamos dar trabalho para nós estudar, né? Alguma pergunta, gente? Algum complemento? A doença e a pobreza extrema, ela vem para diminuir o nosso orgulho, nossa vaidade? Temos que entender que a Terra é um hospital e uma escola. E nós estamos matriculados tanto no hospital quanto na escola, chamada Terra. Riqueza e pobreza são simplesmente provações onde o indivíduo vai se matricular na tentativa de construir, de crescer. Alguém que vem rico, não é para ele ser mau, não é para ele meter a cara e meter os pés pelas mãos. É para ele fazer que o dinheiro dele seja abençoado na obra de Deus. Que gere emprego, que pague os seus funcionários com equilíbrio, que tenha alegria em ver o seu dinheiro produzindo frutos para as pessoas, é uma prova. A pobreza também. A riqueza é uma prova mais perigosa, pelos desvios que ela permite, pela facilidade, pelo gosto de provar e derrapar, mais perigosa. Mas não significa que o rico é privilegiado e que o pobre está sendo sacrificado. Absolutamente, são provas diferentes. Conta no livro Loucura e Obsessão, que é uma senhora, não sei se ela era senhora, mas nessa encarnação sim, após muitas derrapagens na sua vida pessoal, na Europa, no Velho Mundo, foi-lhe oferecido no Brasil uma reencarnação no eito da escravidão. E ela veio escrava para o Brasil. Né? A escravidão foi um mal? Foi terrível mal. Mas até do mal, Deus consegue tirar algum bem. Está escrito no Evangelho, é necessário que o escândalo venha. É necessário que a gente
sofra determinadas situações no campo da aprendizagem. Mas Jesus fala, ai daquele por quem o escândalo vem. Então a escravidão foi um mal, mas ela foi uma oportunidade de remissão de inúmeras almas. Então essa senhora aceita o desafio e renasce no Brasil no leito da escravidão. E o seu ganho espiritual, em toda aquela privação e todo aquele sofrimento, foi de tal ordem que ao chegar no mundo espiritual e fazer o balanço da sua existência, ela falou, deixa eu voltar. Eu quero voltar escrava novamente. Por quê? Porque eu na pele branca, nos olhos azuis da Europa, eu só quebrei a cara, eu só fiz coisa errada. E agora como escravo, olha como eu melhorei. Então esse livro conta, inclusive é muito bom que a gente leia esse livro, se não me engano é esse mesmo, Loucura e Obsessão, escrito pelo Bezerra de Menezes. Ele é vivido por trás de um terreiro de Umbanda. Por todo o aparato do terreiro de Umbanda existia um trabalho mediúnico de alta seriedade, para a gente não ter preconceito, para a gente não achar que nós é que somos bambambam, não tem nada disso. E essa senhora, chamada Irmã Emerenciana, era coordenadora do trabalho naquele grupo. Tinha tambor, tinha música, tinha pau quebrava, mas por trás daquilo tinha um trabalho sério que Bezerra de Menezes fazia. Então, a Irmã Emerenciana ainda, já no mundo espiritual, se conservava na pele negra e dizia ela, em forma de gratidão a tudo que essa condição me deu, a tudo que eu aprendi. Então, não pensemos que quem está na pobreza extrema está sendo castigado. Não, está matriculado num curso difícil, num curso pesado de aprendizagem. Mas é uma oportunidade de crescimento espiritual. Não existe castigo na lei de Deus. Toda cobrança que Deus remete a nós, em forma de dores e sofrimentos, às vezes necessários, nunca tem sentido punitivo, e sim um sentido educativo. Quem está sofrendo, não está sofrendo para ser punido, não. Está sofrendo para se melhorar como espírito, para se construir como espírito de Deus. Deus não castiga. Pai amoroso e misericordioso não castiga, cria as condições para que a gente, ainda que na dor, valorize a oportunidade e cresça com ela.